Sem ela não existiria vida. Porém, o contato e a exposição da água poluída e contaminada neste estado provoca muitas doenças. A seguir, daremos maiores esclarecimentos sobre a água poluída e contaminada. Apresentaremos soluções para estes problemas e cuidados com a água potável. Este é o Riacho do Silva, localizado aqui em Bebedouro. Também era para receber água da chuva. No entanto, segundo o IMA, esta água está poluída e contaminada com um grande teor de cloriformes fecais, fezes e outros, já que recebe muitos esgotos sanitários. Este é o Riacho Salgadinho. Também era para receber água da chuva. No entanto, segundo o IMA, esta água está poluída e contaminada e se diferencia dos outros por ter um grande teor de matéria orgânica, bactérias e fungos, já que recebe resíduos de hospitais, postos de gasolina, lanchonetes, residências e outros. Este é o Riacho das Águas Férreas, localizado aqui em Cruz das Almas. Também era para receber água da chuva. No entanto, segundo o IMA, esta água está poluída e contaminada com um grande teor de metais pesados, tóxicos, proveniente do chorume do antigo lixão. Qual a diferença da água poluída para a água contaminada? Na realidade, existe diferença, né? E certas pessoas às vezes não entendem o que é uma água poluída e uma água contaminada. Por exemplo, nem toda água poluída ela é contaminada, mas toda água contaminada é uma água poluída. Por exemplo, a água para o consumo humano ela tem que ter no máximo até 250 mg por litro de cloreto, que é a portaria 2914 que ela estabelece esse limite. Então, acima de 250 mg por de cloreto já é uma água poluída. Baseado nessa poluição, por exemplo, levando em consideração a contaminação ela já representa a quantidade de micro-organismos presentes na água. Ou seja, a água poluída ela tem determinada concentração superior a 250 mg por litro, ela pode ter e pode não ter algum micro-organismo. Se a gente levar em consideração, por exemplo, os coliformes fecais, que hoje é o dia a dia que acontece a poluição de carga orgânica, principalmente de esgoto sanitário. Quem sabe que o esgoto sanitário ele é proveniente a maior carga orgânica em cima de coliforme. Então o coliforme é um indicador biológico. Então a diferença entre poluição e contaminação, é que a poluição é a quantidade de sais dissolvido superior ao limite estabelecido e a condição de contaminação é a presença do indicador que é o coliforme, ou seja, é a parte biológica para a contaminação e a parte química para a parte de poluição. Como se dá a contaminação e poluição da água do lençol freático no caso do lixão? A gente sabe que o lixo ele contém muitas substâncias, não é, inorgânicas. E essas substâncias inorgânicas, elas indicam a presença de micro-organismos, principalmente os micro-organismos patogênicos, aqueles que vêm causar problema de saúde ao ser humano. Então, na verdade, por esse lixo chegar no aterro sanitário ou no lixão, então, consequentemente, a quantidade de bactérias presentes ali dentro, então vai, por a condição de chuvas, umidade do lixo, vai penetrando no lençol freático, aí com certeza vai contaminar a água subterrânea. Então, nesse caso, a gente parte da premissa que a água subterrânea, ela tanto é poluída como contaminada, porque no lixo contém tantas substâncias inorgânicas, que são as substâncias físico-químicas, e contém a presença do micro-organismo. O que é de fato o saneamento básico? O saneamento, na realidade, ele envolve os segmentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e coleta de lixo, coleta de resíduos sólidos. Então, é importante ver que isso é um pacote, né, de ações que visam a saúde pública, né, e o bem-estar da população. Então, muitas pessoas se referem a saneamento só como esgoto, mas na realidade, drenagem, abastecimento d'água e coleta de lixo é o que chama de saneamento básico. Qual a sua importância? Ele é fundamental para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida, né? Para a própria vida na cidade. Você vê essa questão da coleta de lixo, né? Além da saúde pública, o mal-estar que se cria, o visual, a questão de uma cidade que com chuva se alaga, né? Tem grandes alagamentos, dificulta a movimentação. Então,
ele envolve tudo, o abastecimento da água em quantidade, água em qualidade, quer dizer, aí esquecendo da saúde pública, mas o conforto de você ter água às 24 horas por dia, de você ter um esgotamento sanitário que funcione, que não tenha desconforto, né? Então ele envolve, além da questão da saúde pública, o bem-estar da população, da sociedade de uma forma geral. Wallace, a nossa capital possui os 3 tipos de sistema de esgoto? Não, e quais são eles? Não, na realidade o nosso sistema é o sistema chamado separador absoluto, é o sistema onde a rede de esgotamento sanitário é só para receber esgoto. Existe o unitário, quer dizer que ele recebe, é uma tubulação de grande diâmetro para receber água e receber também esgoto. Água de drenagem, é uma tubulação para receber a drenagem e esgotamento sanitário. E tem também o misto, mas a gente não tem aqui no nosso estado nenhum desses, aliás, nenhum desses outros, nem de unitário, nem o misto. Nós temos o separador absoluto. É por isso que às vezes gera conflitos. Água de rebaixamento do lençol freático nas construções de edifícios querem colocar na rede de esgoto. Não pode colocar, porque senão a nossa rede não foi dimensionada para receber nenhuma outra contribuição que não seja a de esgoto. Então, pessoas que devidamente colocam água de chuva dos telhados, da residência, no esgotamento sanitário, está contribuindo para um mau uso, uma má utilização dessa rede que é a separador absoluto. Ela é só para utilizar para esgotamento sanitário. Como funciona, de uma forma geral, o emissário submarino? De uma forma geral, o emissário submarino ele sai coletando todo o esgoto ali, digamos, vindo de Cruz das Almas. Já hoje a Carecica e Cruz das Almas já estão com rede implantada, mas ainda está fora de operação, porque falta a construção do elevatório. Mas ele vem de toda essa parte norte da cidade, se dirige é conduzido até a Praça Laios, da Praça Laios até a estação 13 de Maio, estação elevatória 13 de Maio, da 13 de Maio até o emissário submarino. Então, tem também a estação elevatória de Salgarinho, e na parte sul da cidade existem também estações elevatórias lá no Dique Estrada, lá no Trapiche. Isso tudo sai juntando esse esgotamento sanitário, chegando no emissário submarino. Ele passa pelo um tratamento preliminar, são grades finas e grosseiras, caixa de areia, depois é conduzido até o mar. É importante ressaltar que aquele pier, aquela ponte que a gente vê, ela tem 800 metros de extensão, mas ali o esgoto não é lançado naquele ponto. Ele mergulha, a tubulação vai pelo fundo do mar, mais 2.800 metros, e aí é onde no final ele é lançado e através de corrente marítima, 15 metros de profundidade, é onde a tubulação final dela. Então esse esgoto é disperso e é levado por correntes marítimas e disperso no próprio mar. O mar é um pouco receptor assim, tem uma alta capacidade de depuração pelo volume de água, por ser salgado, pelo sol. Então tudo isso se tem a garantia de que esse esgoto não retorna à costa. Qual a solução para despoluir nossos riachos? Olha, a solução para a despoluição de um riacho, de qualquer corpo d'água, ela envolve diversas ações, não é só a questão do esgotamento sanitário. O lixo, a gente sabe que as pessoas têm costume de jogar lixo nos riachos e no rio. Basta que você não tenha uma coleta de lixo regular na localidade, e certeza que vocês vão jogar nos córregos do bairro. A ocupação desordenada das margens desses riachos é um fator de poluição. Se for na área rural, agricultura, né, defensivos agrícolas, que são usados, tudo isso é preocupação. Se você desmata, não preserva a mata ciliar, numa época de chuva você tem carreamento de material, de terra para dentro do riacho. Com isso você aterra a cara do riacho, ele perde a capacidade de armazenar água e começa a haver grandes enchentes em época de chuva. Então é importante que cada um faça a sua parte. Agora, para você despoluir um riacho, não poluir, envolve todas essas questões de ocupação das margens, de desmatamento, de esgotamento sanitário na bacia. Então é um esforço conjunto. Quantos por cento da nossa capital é saneada? Com os últimos investimentos que houve aqui no esgotamento sanitário, hoje a gente tem um percentual de Maceió em torno de 35%. E basicamente essa área do CEPA descendo para cá, do Farol, e a grande área que é ali de Mangabeiras, vindo até o Poço, né? Envolvendo o bairro do Poço, Araguá, Ponta da Terra, Cruz das Almas, Jatiuca, Mangabeiras, Pajuçara, essa área é toda saneada. E na parte sul você tem ali todo o centro da cidade, e mais o bairro do Prado e parte do bairro do Trapiche.
tá certo? E alguma coisa ali de Ponta Grossa, tem a outra parte que é lá no tabuleiro, o conjunto Benito Bentes 1 e 2, e alguns conjuntos no entorno, né, do complexo Benito Bentes. Agora, isso aí não quer dizer que, apesar de ser só 35%, outras áreas elas conseguem viver bem sem o esgotamento sanitário. O exemplo do Farol, Gruta, Sanatório, você vê que você não tem grandes problemas, porque a solução individual de fossa e poço absorvente, ela funciona, né? Porque as pessoas tendo cuidado na sua fossa, fazendo suas limpezas periódicas, no máximo a cada 2 anos, aquele sistema ele não cria grandes dificuldades nem para a natureza nem para as pessoas. Agora, já numa área assim, de beira de lagoa, beira de rio, as fossas não funcionam, o nível do lençol é alto, então essas pessoas têm problemas. Então o saneamento ele precisa avançar, né, mais em Maceió. Agora depende de investimento, depende de projetos existentes e existe essa procura de investimentos para que a gente amplie essa cobertura do esgotamento sanitário, que hoje está em torno de 35%. Mas é um sistema, eu sempre alerto as dificuldades de se manter um sistema de esgotamento sanitário, porque é um ambiente agressivo, né, tem os gases oriundos do esgoto, são tubulações de grande diâmetro, e quando você chega à parte do emissário submarino, você tem dupla agressão, você tem a parte do esgoto, o ambiente agressivo, e ainda tem a parte da marisia, que é muito forte ali naquela área. Então nós temos que ter uma manutenção constante nas estruturas e nos equipamentos. Então, às vezes você tem alguma dificuldade de manter isso dentro das condições de tarifa que é praticada hoje no Brasil. O destino de todo o esgoto de Maceió é o emissário submarino? Nós temos grande parte é o emissário submarino. Agora, existe o das lagoas de estabilização do Benito Bentes. É um sistema composto, você tem ali no Benito Bentes e alguns conjuntos do entorno, como eu já falei, que são conduzidos para 3 lagoas. São 3 lagoas que existem lá no Benito Bentes, lagoas de estabilização, onde são processos, cada lagoa são processos biológicos, cada lagoa tem sua função, né? E o esgoto é tratado nesse sistema de 3 lagoas e depois encaminhado para um corpo receptor, que é um riacho lá da proximidade, são riachos da proximidade. Então, agora nós temos também em Maceió, já está surgindo pequenos sistemas isolados, alguns conjuntos residenciais que surgem com estações de tratamento compactas, né? Então, por estar localizado em áreas que não são atendidas por rede de esgotamento sanitário, então já existem estações compactas em alguns conjuntos que eles estão sendo operados e mantidos com essas estações compactas, que já é também um avanço nessa questão do esgotamento sanitário. Qual a importância do saneamento básico? Bom, o saneamento básico ele tem a importância fundamental de evitar as doenças que podem ser transmitidas pelos detritos, que não havendo saneamento serão colocados na natureza, né? Então, o saneamento básico inclui drenagem correta de esgotos, água encanada, água tratada encanada, coleta de lixo, aterro sanitário, enfim, ou qualquer outro método que não seja o tradicional e grosseiro lixão. Então o saneamento tem a função básica de evitar doenças, principalmente aquelas transmitidas pela água, porque não havendo saneamento haverá fatalmente a contaminação dos mananciais e isso vai levar a uma série de doenças, tanto por contaminação como por poluição. Qual a maior probabilidade de transmissão de doenças através da água? A água doce ou a água salgada? A água doce pelo seguinte, até porque a água que é potável, né? É a água que é consumida, digamos assim, claramente. Então a possibilidade é muito maior. No entanto, a água salgada também pode transmitir, desde que a concentração de micro-organismos, sejam vírus e bactérias, seja muito alta, porque existe aquela crença de que a água do mar mata todos os micro-organismos. Depende da concentração desses micro-organismos. Por exemplo, na nossa orla marítima, existe contaminação. Bactérias conseguem sobreviver, porque são bilhões de bactérias lançadas ali naquela orla, e elas conseguem, de certa forma, até por uma questão, digamos assim, de uma grande massa, sobreviver e contaminar. Efetivamente, a água do mar, ela teria um efeito, digamos assim, bactericida, que a água doce não tem. No entanto, quando a contaminação é grande demais, você pode evitar que essas bactérias, esses vírus, possam causar doença em pessoas que se banham naquelas águas e que
inadvertidamente vão beber aquela água. Eu disse a você agora há pouco que a água doce ela transmite mais, porque a água doce é água potável, é aquela que se bebe. A água do mar não se bebe, a não ser inadvertidamente quando se dá um mergulho, por exemplo. Ela penetra, pode contaminar também, num grau, digamos assim, uma intensidade menor do que a água doce. Quais são as doenças transmitidas pela água poluída e contaminada e quais são os sintomas? Olha, eu me absteria de falar sobre a água poluída, a despeito de nós sabermos que poluição é um termo muito mais amplo, que inclui inclusive a possibilidade de detritos químicos na água. Aí nós teríamos certamente, claro, danos à saúde, eu não teria condições de falar sobre isso porque não é a minha área. Então, poluição é um fenômeno muito amplo. Eu vou falar um pouco sobre um fenômeno particular da poluição, que é a contaminação. Contaminação por seres vivos, né? Seria uma espécie, se é que a gente pode chamar, de poluição biológica. Então, nós teríamos a contaminação da água por vírus e bactérias, nós vamos ter a produção de doenças, as principais que a gente pode listar. Nós temos um extremamente potente que é a hepatite A, é um vírus, transmitida pela água. Nós temos, por exemplo, as doenças diarreicas, que na infância, cerca de 90% das diarreias infantis antes do primeiro ano de vida, são causadas por vírus transmitidos pela água, são rotavírus, calicivírus, etc. Nós temos, por exemplo, as doenças disentéricas, que já são mais graves do que as diarreicas, né? Leva inclusive a dejeção com sangue, etc., também transmitido pela água. Enfim, as verminoses, nós temos, por exemplo, uma doença, uma verminose extremamente potente ainda no estado de Alagoas, que é a citosomose mansônica, transmitida pela água. E há que considerar também que a água é responsável, já que nós estamos falando de transmissão de outras doenças, por exemplo, pela transmissão da leptospirose. No caso, uma bactéria que não precisa ser deglutida, porque ela tem a capacidade de penetrar através da pele. Então, quando acontecem as enchentes, a possibilidade de leptospirose é muito alta, né? Você nota que existe muita coisa importante sendo transmitida pela água. Sem contar uma outra doença terrível que nós conseguimos controlar. Aqui fica apenas o registro. Não fosse a vacina, ou as vacinas eficazes contra a paralisia infantil, nós teríamos ainda a paralisia infantil no Brasil, porque ela é transmitida pela água. E nós sabemos que não há rede de saneamento básica eficaz, inclusive na nossa capital. Se não me engano, Maceió tem apenas 60% de sua área saneada. Qual procedimento se deve adotar quando houver contato ou se for ingerido água poluída e contaminada? Bom, infelizmente a gente não pode indicar nenhum procedimento, porque isso acontece diariamente. As nossas crianças, se você tem dúvida com relação a isso, faz o seguinte: quando sair daqui, vá pelo de estrada e você vai passar por 3 favelas, né? Sobre o Rio de Capote, Muvuca, e outra que tem um nome até bonito, se não fosse um nome trágico, Favela da Torre. Ela fica, parece até a torre da ideia assim, de castelo, não. É uma torre de alta tensão. Inclusive que é contraindicado se habitar próximo à torre de alta tensão, não sei exatamente o motivo, causaria doença, mas as pessoas não têm morar ali. Então você verá o seguinte, que não há nenhuma medida que eu possa indicar assim, o que fazer quando alguém ingere água contaminada, porque aquelas pessoas agora, nesse momento, estão usando aquela água da lagoa para cozinhar, para lavar roupa, para tomar banho, para defecar. Então, há que se fazer o quê? Só tem uma medida que eu posso indicar para isso. As doenças transmitidas pela água, de um modo geral, com algumas exceções, hepatite A tem vacina, poliomielite tem vacina, ótimo. Mas, de modo geral, as doenças transmitidas pela água só podem ser evitadas por uma medida chamada saneamento básico. O consumo da água da torneira pode trazer algum dano? Não, teoricamente não. Eu digo teoricamente porque a vida é uma profissão de fé, né? Na hora que eu tomo um comprimido e diz que contém 500 mg de uma substância, eu tenho que acreditar que realmente tem 500 mg daquela substância ali, porque eu não vou analisar, não tem como analisar cada comprimido, cada alimento. Então, eu digo teoricamente porque pressupõe-se que a água que chega nas torneiras chega tratada, filtrada e tratada. Tratada com o quê? Com cloro, com flúor. Então, não tem. A água encanada, se bem que a história tem que fazer o papel do advogado do diabo, ou seja, procurar os defeitos para poder a gente agir com uma certa, digamos assim, não com perfeição, mas com alguma coisa se aproxima.
A água encanada, ela é tratada, ela não teria condição de transmitir doença, mas muitas vezes transmite por falta, digamos assim, de conservação das encanações. Imagine uma coisa, imagine um local que não tem água, não é o nosso caso aqui em Maceió, pelo menos na maior parte das áreas, tem água 24 horas por dia nos canos, mas tem locais que não tem. Então, na hora que tem água no cano, a pressão naquele cano é muito grande. Se aquele cano tiver um vazamento, uma fratura, vamos usar a linguagem médica, vai sair água daquele cano e vai empapar, digamos assim, aquela terra em redor do cano durante algum tempo. Na hora que deixa de correr água naquele cano, a pressão deixou de existir, a água que foi extravasou daquele cano tende a voltar. Ela pode voltar e contaminar. Não é verdade? Então, é preciso que a encanação esteja em bom estado, o serviço de canalização. Aí sim, nós teremos água tranquilamente tratada, filtrada, tratada e não vai transmitir doença. Quais cuidados devemos tomar com a exposição da água potável? Bom, primeiro, toda água potável ela deve ter um residual de cloro. Esse residual de cloro ele é estratégico, importantíssimo, né? Então, todas as vezes que você pegar um copo de água e perceber cheiro de cloro, dê graças a Deus e tome sem erro, sem medo. Isso é sinal que o cloro, que é um excelente bactericida, fez o serviço dele, tornou aquela água absolutamente potável, retirou e matou todas as bactérias que ali existiam e ainda está sobrando, né? E ele está indo embora, está evaporando. O cloro tem essa característica, ele é excelente bactericida e ele é instável, ele evapora com facilidade. Isso faz com que a gente sinta o cheirinho dele. Ele não faz nenhum mal à saúde humana, principalmente nas proporções que tem na água de beber, na água potável, e é a garantia de uma água absolutamente sã, potável, sem nenhuma possibilidade de contaminação. Os cuidados para se ter água é evitar ao máximo a guarda de água por grandes tempos, né? Seja em tambores, em reservatórios. Os reservatórios que existem nas casas precisam passar por limpezas periódicas com água sanitária, que é cloro, né? Limpezas periódicas, 6 meses, dar uma arrumada, dar uma limpeza, garantir a estanquidade e a sanidade desses reservatórios para que você consiga beber água de qualidade. Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar é o seguinte: às vezes algumas pessoas, né, ficam imaginando que não, eu não tomo água da Casal, que não é segura, então bebo água de garrafão, água mineral. Bom, eu, por definição, bebo água da Casal, né? Eu tenho na minha casa, no meu apartamento, eu tomo água da Casal, por dever de ofício. Se eu não acredito na água que eu produzo, que eu entrego à população, eu não tenho como continuar fazendo isso. Então eu tenho que usar a nossa água para garantir que não tem problema. Isso não é uma coisa absurda, não é um risco, né? Se você imaginar quantas pessoas têm poder econômico, têm dinheiro para comprar um garrafão de água todo dia, tem condições de se manter e manter a sua família com água mineral. Olha para a rua, olha para as pessoas, olha para a nossa população. Pouquíssimas são as pessoas que têm condição de garantir só água mineral para suas famílias. Hoje a enorme, a maioria, total, a enorme maioria das pessoas bebe água da Casal. Utiliza-se de água que vem das redes de abastecimento. E se ela tivesse um problema, se houvesse algum tipo de contaminação, se houvesse qualquer tipo de risco, nós teríamos uma epidemia geral, porque isso entra na rede, é distribuído, todo mundo está bebendo água daquele instante. Então, uma contaminação, se houvesse algum tipo de contaminação, todas as redes estariam contaminadas, todas as casas teriam sido contaminadas, todos os reservatórios, todas as torneiras. Então, nós teríamos de um dia para outro uma enorme epidemia.
coisa que é garantida, né, pela inexistência de uma epidemia dessa, pelo nosso sistema de água que abastece toda a cidade. Então a água da cidade é potável, é garantida, recebe o tratamento adequado, tem o cloro necessário, estabelecido nas normas do Ministério da Saúde, e deve ser cuidado, deve ser guardado com cuidado para que não sofra contaminações. Quais outros tipos de cuidado e tratamento a população deve adotar? Bom, a princípio esses que eu falei, que é manter a água protegida, guardada, não colocar canecos, né, coisas dentro, entrar dentro das caixas d'água, dos registros, colocar vasilhames lá dentro. Isso deve ser feito tudo fora, com torneiras, em pias, de maneira adequada. E também não deixar a água guardada muito tempo, não exagerar com o uso da água indevida. E tendo qualquer dúvida, algumas gotinhas de hipoclorito de sódio, que acabam e que têm o seu efeito radical nas bactérias que eventualmente possam ser utilizadas. Eu lembro também do problema com a contaminação dos vasilhames. Não adianta você ter uma água excelente se você tem um copo sujo, um copo contaminado, um copo que passou na boca de todo mundo, que eventualmente está na mão de alguém que está doente. O vasilhame também é algo que deve ser ter muito cuidado, lavado com cuidado e garantida a sua adequada estanqueidade, sanidade. Diante de toda essa questão, a pergunta que fica: qual a solução? O que se entende no Brasil por saneamento básico? Bom, saneamento básico, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, são 4 ações de saneamento que envolvem ou atingem de maneira direta o homem urbano. São elas: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a questão do recolhimento e afastamento de resíduos sólidos. Então essas quatro ações se reúnem dentro do que a lei chama de saneamento básico no Brasil. Em nossa capital, o sistema de água e esgoto acompanhou o crescimento da cidade? Bom, lamentavelmente o crescimento muito grande da cidade e os alto custos de investimento necessários para a execução, para a implantação dos sistemas, nem sempre acompanharam como devia o crescimento das cidades. Nós hoje lutamos para abastecer de água toda a cidade. Acho que temos sistemas e temos projetos para os próximos anos que efetivamente darão à cidade condições de abastecimento bastante seguras, mas estamos muito aquém ainda na questão do esgoto, né? As redes coletoras de esgotos da cidade ainda não atingem, não conseguem abranger toda a nossa área urbana. O que está previsto para o sistema de água e esgoto de Marcelo? Estamos prevendo, em primeiro lugar, a ampliação do sistema Pratagi, que é um sistema que hoje suporta mais de 60% da cidade, através do rio Meirim. Então há um projeto de transposição do Meirim que abastecerá então com segurança a maior parte da cidade, continuando a receber água do Riacho Aviação
e do Catolé, além de alguns poços que abastecem especificamente regiões da cidade. Esse sistema é um sistema bastante grande, complexo, que busca atender inclusive as zonas de crescimento que seria a região do litoral norte da cidade, que hoje, a partir do aparecimento de um novo shopping e da liberação dos gabaritos na construção de prédios, se espera e se está vendo, na verdade, um crescimento substancial daquela região. Então nós temos que ter cuidado e já estamos trabalhando, a Casal trabalha no sentido de dar uma solução para aquilo, para aquele atendimento, para aquela população que vai estar lá nos próximos anos. Como deveria ser feito o sistema de esgotamento para despoluir nossos riachos? Bom, a primeira coisa, a coisa mais importante para fazer qualquer trabalho de despoluição de áreas urbanas é efetivamente urbanizá-las. A existência de ruas, de um processo urbano que permita a vida humana de maneira adequada, ela é condição fundamental para a prestação de todos os serviços públicos, seja ele o bombeiro, o corpo de bombeiro, a entrada de uma ambulância, a polícia, e seja o esgoto, a água, o lixo ou a drenagem. Então todos esses serviços, eles pressupõem uma área urbanizada. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Infelizmente nós temos áreas dentro de Maceió que têm dificuldades grandes com isso. E coincidentemente são de lá que saem os nossos rios mais poluídos, aqueles que têm mais problema. Buscar alternativas para isso. Nós estamos agora construindo com a Prefeitura um novo plano diretor de saneamento de Maceió, o plano de saneamento da cidade de Maceió, que vai buscar alternativas conjuntas com as autoridades municipais, estaduais, federais, associações, entidades de classe, toda a sociedade, buscar alternativas para construir um plano que considere todas essas variáveis e que busque alternativas para todos os nossos problemas, incluindo a questão dos rios, que na verdade é uma consequência de todo o projeto, todos os problemas vinculados à falta de urbanização. O emissário é um sistema utilizado? Sim, o emissário de Maceió é um sistema fundamental, que há 25 anos opera sem dificuldades, sem maiores consequências, não há notícias de um problema criado por ele, um problema ambiental gerado por ele. Ao contrário, ele tem dado destino adequado a todos os outros que chegam lá. Eles têm dificuldades operacionais, nós lutamos permanentemente no sentido de colocá-lo em operação, de mantê-lo em operação. Precisamos melhorar uma série de procedimentos, de equipamentos, de materiais que utilizam o emissário submarino, mas ele é ainda, inclusive, e isso foi assegurado pelo relatório emitido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Agência de Saneamento do governo americano, num relatório emitido agora em 2011, em que se mostrou, ou se assegurou, a correção da solução de emissário submarino para a cidade litorânea, emissário submarino longo, como é o nosso caso, para a cidade, como solução adequada para as cidades litorâneas. Então isso é importante, é um equipamento extremamente importante que a cidade de Maceió tem e deve ser adequadamente valorizado. Qual o padrão brasileiro de esgotamento sanitário? Desde Dom Pedro, que por decisão histórica, naquela época, voltada à questão do Rio de Janeiro, Dom Pedro I decretou que o nosso sistema seria o separador absoluto. É um sistema que nasceu nos Estados Unidos, a partir de demandas americanas,
e que foi adotado 2, 3 anos depois, aqui na época do Império, que define que esgoto deve ser absolutamente separado de água de drenagem. Então, todas as águas manipuladas, ou seja, águas que têm contato humano, utilizadas, né, pelas pessoas, elas devem ser separadas daquelas águas que são originárias de chuva ou de sistemas de drenagem. Águas de telhado, de pátio, de rua, todas essas águas de chuva que caem, elas devem ser dirigidas para o sistema de drenagem, que é absolutamente diferente, estanque, não há nenhum contato com o sistema de esgotamento sanitário, que reúne as águas de banheiros, chuveiros, vasos sanitários, máquinas de lavar roupa, tanques de lavar roupa, pias de cozinha, pias de lavabos. Então essas águas servidas, todas elas são encaminhadas ao sistema de esgoto e não podem entrar em contato com a água de drenagem, que também não deve, de forma nenhuma, ser dirigida para dentro do esgoto sanitário. O esgoto sanitário deve ser separado absolutamente da drenagem. A vida é uma só. A vida com o meio ambiente é melhor. Sofro só de imaginar se um dia nos faltar o ar, a terra, a fauna, a flora e a água. Pois quando estes nos deixar, será a última idade humana. A vida precisa do meio ambiente, o meio ambiente precisa da nossa consciência.